Eu lembro quando eu era criança, havia ainda a Bassa. Quantos aqui conheceram a Bassa? Bassa era uma enciclopédia bem grande, e ali quando você queria fazer um trabalho da escola, ou você tinha a Bassa, ou ia na biblioteca, ou ia atrás de alguém que tinha, né, o novo, para você pesquisar. A gente eu acho que a Bassa inteira era quase do tamanho de um retorno desse aqui. Era muito grande, né, e caro, e a informação não era tão fácil como é hoje. Eu acredito que poucas pessoas hoje compram livros de receita, porque qualquer receita que você quiser, você coloca ali no YouTube, vai direto para a receita, pode colocar no Google, diz o passo a passo. Nós estamos em um tempo de muitos recursos disponíveis. Talvez você tenha dificuldade de ir ao médico, mas saiba, você vive um momento privilegiado da história. Pode ter certeza que antes era muito mais complicado de você ir a um médico, de você buscar uma consulta. Os recursos estão muito acessíveis. Nós temos comida uma grande quantidade. Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que em um período não tinha comida nas proporções que tem hoje. Mas tem gente passando fome, mas já teve muito mais. Os recursos estão disponíveis. Queridos, porém, tem um recurso que é fundamental para a nossa vida. Existe um recurso que é muito importante e que está escasso no coração das pessoas. Um recurso para nós vivermos bem, um recurso fundamental para uma vida saudável e que a gente tem encontrado pouco no coração das pessoas, especialmente nesse tempo que nós temos vivido, com essas pandemias, com crises, e a gente, poxa, cadê esse recurso no coração das pessoas? E esse recurso é a paz. A paz. A paz de Deus no nosso coração. O shalom de Deus. Porque, querido, em paz você pode fazer tudo. Quando você tem paz, você tem disposição, você tem ânimo, você tem alegria. Quando você tem paz, as coisas fluem. Mas sem paz não faz sentido fazer nada. Sem paz você pode ter uma ótima cama, uma cama box com a última tecnologia, mas sem paz não tem um sono tranquilo. Você pode ter um banquete na sua casa, mas sem paz, aquele banquete não desce tão bem. Sem paz, você pode ter uma viagem maravilhosa com o seu cônjuge, mas aquela viagem dá vontade até de voltar para casa, porque não tem a paz, e a paz é tão importante, a paz é tão necessária, a paz não tem preço, e nada compensa a falta de paz. Não vale a pena trocar nada nessa vida pela nossa paz. Eu ganhar muita coisa e perder a paz, não vale a pena. Uma vez eu acompanhei uma pessoa que, muito bem sucedida financeiramente, mas que não podia nem sair para um shopping ou para uma praça tranquilo, com medo dos seus cobradores, porque devia muita gente. Eu disse, rapaz, eu não queria essa vida desgraçada de jeito nenhum. Nada compensa a paz. E aí, queridos, eu quero falar que a paz que Jesus tem para dar cobre qualquer angústia, cobre qualquer medo, desespero, crise. Nenhuma angústia ou problema tem anticorpos ao shalom de Cristo, a paz de Cristo no coração de alguém. Inclusive, você vai observar biblicamente que a paz tem muita relação com o sono tranquilo. Fala lá em Salmos, capítulo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E graças a Deus a Bíblia tem uma resposta precisa e eficaz para os nossos corações, para que a gente possa acessar a paz. Eu quero dizer, querido, que a Bíblia é a resposta para a paz que você precisa. A palavra de Deus é a resposta para a paz que você precisa. E nessa noite, nós vamos falar sobre essa paz. Nós vamos falar sobre os bloqueadores da paz e sobre as chaves que dão acesso à paz. No Antigo Testamento, essa palavra paz carrega a palavra no hebraico
Shalom. Shalom. E muitos conhecem, né? Tem movimentos com esse nome Shalom, significa essa paz, completude. Não é só a ausência de guerra, mas é uma sensação de inteireza, de bem-estar, de saúde. É a paz que vem de Deus. Sabe, aquela situação plena de completude, de graça, de favor, de alegria. O Shalom, ele quer dizer tudo isso. Não apenas a ausência de conflito, mas essa inteireza é o Shalom, a paz de Deus. E no Novo Testamento, essa palavra, que agora é em grego, ela foi eirene, escrita eirene. Só que muitas vezes, quando Jesus estava falando, apesar do Novo Testamento ter sido escrito no grego, Jesus falava Shalom, porque ele falava ainda a língua dos hebreus. Então Jesus declarava Shalom, Shalom, e nós vamos ver isso na vida, na obra de Jesus, e é um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Quantos querem receber o Shalom de Deus aí? Glória a Deus. Sabe quem é o príncipe do Shalom? Jesus. Ele é o príncipe da paz, e ele está aqui no nosso meio, porque nós estamos reunidos em seu nome. Então, queridos, eu vou falar sobre 3 bloqueadores da paz, 3 bloqueadores da paz de Deus na nossa vida, do Shalom de Deus na nossa vida, e 3 chaves para acessar o Shalom de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 27. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. Essa será a passagem principal, porém nós iremos para algumas histórias bíblicas que ilustram também a verdade contida nessa passagem. João, capítulo 14, versículo 27. Eu creio que você vai sair daqui cheio de paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João, capítulo 14, verso 27. Jesus disse o seguinte: eu lhes dou, ou eu lhes deixo um presente. Repita, um presente. Jesus disse: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Novamente, Jesus dizendo: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Queridos, então, como nós vamos falar dos bloqueadores de paz e das chaves que dão acesso à paz, a gente vai falar de algumas coisas que escondem um presente, os bloqueadores que escondem um presente que Jesus já deu para nós, e as chaves que desembrulham esse presente e fazem com que nós usufruamos dele. Deixa eu orar mais uma vez pela minha, pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz, e o teu Espírito é o Espírito da paz. E nós estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor, crendo no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, crendo na luz que a tua palavra traz para as nossas vidas. Então, Senhor, nessa noite, cada pessoa que está aqui, com a história mais aflita, com a história melhor, uma pessoa que chegou aqui muito bem animada, uma pessoa que chegou aqui totalmente, Senhor, desanimada, aflita, ansiosa, preocupada, angustiada. Pai, para todos eu peço o teu shalom, a tua paz, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe na ministração e na escuta dessa palavra. E eu já celebro, agradeço o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você já observou aqui que Jesus nos deu um presente, Ele nos deixou um presente que é o Shalom, que é a plena paz. Agora eu quero ir com você, para uma história que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, onde a gente vai ver Jesus vivendo o Shalom.
onde a gente vai ver Jesus vivendo essa paz maravilhosa que ele também deixou para nós. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, quando há uma grande tempestade, Jesus está com os discípulos no barco. Eu vou fazer aqui a leitura do texto. Fala o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Observe, logo uma forte tempestade se levantou, as ondas se arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus estava em um barco e no barco havia uma grande tempestade. Eu quero que já você aí no seu lugar dê nome no seu coração a tempestade que acontece na tua vida. Qual o nome da tua tempestade? Porque a tempestade naquele momento era a chuva, o vento que estava entrando ali no barco, uma forte tempestade. Qual é a tua tempestade? É a tua família? São os boletos? É o dia de amanhã? É o casamento? É a ansiedade? É o medo? São as doenças? Qual é o nome da tua tempestade? É um vizinho? É uma situação no seu bairro? É uma situação no seu trabalho? Eu quero que você perceba que Jesus estava na tempestade. Ele passou, querido, por todas as tentações que nós passamos, porém sem pecado. Jesus passou pelo que você passa. Eu quero que você entenda que o Jesus que libera o shalom para a tua vida, a paz para a tua vida, ele sabe o que é que você passa. Ele não está alheio a isso. Ele sabe da tua dor. E mesmo assim ele diz: eu tenho um presente para te dar, é um presente de paz. O texto continua dizendo que, enquanto tinha essa forte tempestade, que estava enchendo o barco de água, versículo 38, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Jesus dormia no meio da tempestade. Versículo seguinte, 39, ainda no 38, os discípulos acordaram Jesus clamando: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com a nossa vida? Você vê alguém dormindo em paz e você vê no mesmo barco, na mesma tempestade, pessoas aflitas, dizendo: Mestre, acorda, o Senhor não se importa com a nossa vida, o Senhor não se importa que a gente morra, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou, houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Por que que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Queridos, nessa história eu quero observar com você os 3 bloqueadores da paz. Observe que a tempestade aqui, ela acontece em 2 ambientes, um ambiente externo e um ambiente interno. Observe que tem uma tempestade no mar, no barco, isso é externo, mas tem também uma tempestade no coração dos discípulos. Há 2 tempestades, e eu quero que você entenda algo muito importante. A tempestade de fora não determina a condição de dentro. O que acontece lá fora não determina como eu estou, e aqui a gente vê claramente isso. Não só aqui, em vários momentos na Bíblia. Mas a gente vê aqui que a condição de fora não determina. Por quê? Porque tinha uma pessoa tranquila, no shalom, dormindo, tranquila. E tinha outros homens apavorados, medrosos, angustiados e ansiosos. O que significa? O que acontece lá fora não determina o que acontece aqui dentro. E eu vejo isso o tempo todo. Sabe, eu vejo pessoas passando por grandes desafios em paz, no shalom. E eu vejo pessoas passando por pequenos desafios, cheio de angústia. Porque, querido, 10% é o que acontece fora, 90% é o que acontece dentro.
Por isso que Deus quer trabalhar no teu coração, porque se o teu coração estiver preparado no Senhor, nenhum mal pode te deter. Apenas 10% está lá fora, 90% está dentro de nós. Observe o shalom de Jesus, a paz que estava dentro dele governou a situação externa. O shalom de Jesus era tão forte, a paz de Jesus era tão forte, que o que estava dentro governou o que estava fora. Ele disse para o mar: silêncio, aquiete-se. E ele disse para os discípulos: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? E os 3 bloqueadores da paz que nós podemos identificar nessa história é o medo, a desconfiança e a agitação. Primeiro eu vou falar sobre o medo. Queridos, o medo é um grande inimigo da sua fé. Por isso que nesse texto Jesus fala de maneira clara: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Imagina que alguém vai tomar banho e vai com o cabelo muito oleoso para o banho e sai com o cabelo pingando óleo. E você diz: não tem shampoo? Não tem aquele shampoo para tirar o óleo desse cabelo? Porque nós sabemos que se passar o shampoo, esse óleo vai sair. Acabou o shampoo. E da mesma forma, a fé afugenta o medo, e o medo bloqueia a fé. Por isso que Jesus disse: vocês estão com medo, vocês não têm fé. Por quê? Porque a fé, ela sobrepõe o medo, e o medo bloqueia a fé. Ou você está na plataforma do medo, ou você está na plataforma da fé. O medo é um grande inimigo da fé e também um grande bloqueador da paz. Quando você deixa o medo dominar o seu coração e não a fé, querido, é terrível, porque a paz sai. Não existe uma pessoa cheia de medo e cheia de paz, ou é um ou é outro. E esse tema é tão importante que a Bíblia escreve 365 vezes: não temas. Um para cada dia do ano, 365 vezes, não temas, porque se você entrar na frequência do medo, você sai do ambiente da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Jesus disse: por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? O medo é um grande bloqueador da fé. Não aceite que o medo domine o seu coração. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Não deixe que o medo lhe domine. Você vai ver hoje ainda que Jesus nos dá a paz, mas Ele também nos dá a responsabilidade de domesticar o nosso coração. Ele diz: não permita que o seu coração se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Não permita que o seu coração entre nessa condição. Creia em Deus, creia também em mim. Mas o segundo bloqueador da paz é a desconfiança. E a desconfiança é a falta de confiança. E eu quero que você perceba que o medo é uma consequência da desconfiança. O medo é uma consequência da incredulidade. O medo é uma consequência de desconfiar do cuidado e do amor de Deus sobre a sua vida. Eu desconfio, logo eu tenho medo. Eu desconfio da segurança, eu desconfio que Deus realmente está cuidando de mim, eu desconfio que Deus me ama, e aí o meu coração se enche de medo. Pensa que você tem um segurança, querido, um segurança particular. E de repente, por alguns episódios, você começa a desconfiar daquele segurança. Ele diz: rapaz, eu acho que esse segurança está tramando contra a minha vida. Eu acho que ele está articulando aí com algumas pessoas contra mim. Aquela desconfiança vai gerar um medo no seu coração. Da mesma forma, você está com Deus, caminhando com Deus. Se você passa a desconfiar do amor de Deus, desconfiar do cuidado de Deus, logo vem um medo para o teu coração. E observe a pergunta dos discípulos que revela essa desconfiança. Olha que pergunta: o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa com a nossa vida? Ah, querido, quantas vezes nós perguntamos isso para Deus? De outras formas. O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo a minha angústia? O Senhor não percebe a minha aflição? E essa pergunta, ela foi tão infeliz,
porque Jesus desceu do céu, se esvaziou da sua majestade, da sua glória, e veio entre os homens para morrer pelos nossos pecados, porque Ele se importa com a nossa vida. A vida de Jesus é uma vida de serviço, de dedicação, porque Ele se importa conosco, porque Ele tem um projeto de Deus para realizar comigo e com você. Então, se tem alguém que se importa conosco, mais do que nós mesmos, é Jesus. Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa comigo. E quando os discípulos perguntaram isso, é porque eles desconfiavam que Jesus realmente se importava. E por desconfiarem, eles tiveram medo. O Senhor não se importa conosco? E a pergunta de Jesus foi: vocês não têm fé? Gente, eu tenho caminhado, e convivido, encontrado pessoas no caminho e ouvido o coração dessas pessoas. E não raramente eu percebo que há no íntimo uma desconfiança do amor de Deus. Sabe, lá no íntimo há uma percepção: rapaz, será que Deus me ama? Eu não acredito que alguém que está convicto do amor de Deus se percebe uma pessoa desgraçada. Porque não tem como o amor de Deus repousar sobre alguém e a pessoa ter consciência disso e ainda se sentir uma pessoa totalmente derrotada, uma pessoa miserável. Não combinam as duas coisas. Então, quando alguém fala que se sente uma derrota, que se sente uma tragédia, que se sente uma desgraça, que acha que para ela nada dá certo, que acha que o destino dela é a perdição, logo eu percebo que essa pessoa não confia no amor de Deus sobre a vida dela, e que ela precisa conhecer o amor de Deus, porque quando nós conhecemos o amor de Deus e confiamos no amor de Deus, a maneira que nós nos olhamos passa a ser diferente, porque a gente entende que o amor de Deus repousa sobre as nossas vidas. E se o amor dele está conosco, meu irmão, então as outras coisas estão em segundo plano, as outras coisas virão. Se Deus, olha a pergunta de Deus: se ele não poupou o seu próprio filho, será que ele não vai dar junto com ele todas as demais coisas? Só que quando nós desconfiamos disso, é um grande problema. Quando você desconfia do cuidado de Deus, é um grande problema. Quando você desconfia da provisão de Deus, da atenção de Deus. Perceba, Deus é atento. Deus é atento a cada detalhe. Eu não vou conseguir perceber os seus detalhes. Nem me proponho a fazer isso porque serei frustrado. Mas Deus sabe os teus detalhes. E Deus está atento. Deus sabe até os fios de cabelo da tua cabeça, todos bem contados. Um dado irrelevante, Deus sabe, porque Ele está atento aos detalhes. Mas quando você desconfia disso, nasce um medo no teu coração. E o terceiro bloqueador da paz é a agitação. O primeiro é o medo, que anda junto com a desconfiança. E o terceiro é a agitação. E a agitação é a manifestação da desconfiança e da insegurança. Sabe, tem pessoas que elas andam muito agitadas e elas não têm o shalom, não têm a paz. Aquele espírito agitado, aquele espírito perturbado, que até mesmo na hora de orar não se aquieta. E é uma oração que não ouve a Deus. É uma oração que só vomita um monte de coisa, de agitação, de perturbação, de ansiedade. Não para dizer: fala comigo, Senhor. E Deus não costuma gritar. A voz de Deus é uma voz nobre. Muitas vezes Deus fala com um sussurro ao nosso coração, e no meio dessa agitação nós somos impedidos de ouvir a voz de Deus. Por isso que Jesus constantemente, Ele se retirava para locais isolados a fim de se acalmar, estar com Deus, orar, ouvir a Deus. Jesus passou 40 dias orando. Não entenda que Jesus passou 40 dias falando. Oração é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Mas a agitação é um grande bloqueador da paz. Queridos, e tem uma passagem linda
lá em Isaías 30:15, que fala assim: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Olha que palavra do profeta Isaías, dizendo: assim diz o Senhor, vocês só serão salvos se vocês se voltarem para mim e descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Esse espírito agitado, inquieto, é um grande bloqueador da paz. Quando você se perceber assim, é bom que você respire, pare e se aquete na presença do Senhor, porque a agitação é um grande bloqueador da paz. Então, medo, insegurança e agitação. Vamos repetir os 3 bloqueadores? Qual o primeiro? Segundo? Terceiro? Agitação. Então a gente percebe os discípulos aqui agitados de um lado para o outro, da mesma forma que a gente percebe Marta quando recebeu Jesus, e Jesus diz: Marta, você está muito inquieta, Marta, está para um lado e por outro, perambulando. Para um pouco, porque apenas uma coisa é necessária. Eu sou muito sensível às pessoas. Eu consigo perceber muito o que as pessoas estão sentindo. E muitas vezes, antes de falar com alguém, eu tive que parar a pessoa. Não adiantava eu falar daquele jeito. Um espírito muito agitado, muito atribulado, muito angustiado. Até se eu orar, a pessoa não vai receber aquela oração. Então eu digo: calma, calma, respira. O Espírito de Deus está aqui. Shalom na tua vida, paz. Eu já tive o privilégio, a oportunidade de servir pessoas que estavam no momento da crise de ansiedade, agitadas, tumultuadas. E um dos exercícios muito poderosos que eu faço com a pessoa é: calma, vamos respirar. Calma. Assim como Jesus disse para o mar: silêncio, aquete-se, shalom, paz. Mas eu quero ir agora para outra história, queridos, de um homem que estava nesse barco atribulado, de um homem que foi acordar Jesus atribulado. Jesus estava na paz, mas ele estava atribulado, e agora a gente vai ver esse homem transformado. E o que eu quero que você creia é: se a transformação chegou na vida dele, a transformação também vai chegar na minha vida. Se o shalom de Deus está com ele, o shalom de Deus também estará comigo. A paz que Jesus deu, o presente que Jesus deu, você recebe esse presente, amém? Vamos lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1. A gente vai ver a história de Pedro passando por uma grande tempestade. Atos capítulo 12, versículo 1. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Perceba a tempestade, perceba o contexto de perseguição violenta contra a igreja. Versículo 2: mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Foi morto pela espada. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois lançou Pedro na cadeia, sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. Quantos soldados eram no total? 4 vezes 4 que dá? Eram 4 escoltas de 4 soldados, 16 pessoas só para guardar Pedro na prisão. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Aleluia. Querido, perceba a cena. Pedro está aqui diante da sua morte iminente. Pedro está em uma tempestade que já mataram Tiago e o próximo da fila era ele.
Herodes viu que matar Tiago deixava o nome dele mais popular, mandou chamar Pedro, que era um dos líderes da igreja. E Herodes propôs apresentar Pedro depois da festa. Era no dia seguinte. Pedro estava nesse contexto na prisão. 16 pessoas responsáveis para que ele não saísse. 4 por vez. Pensa numa situação temerosa. Enquanto isso, a igreja estava orando fervorosamente por ele. Porque diga assim, a oração é arma de guerra. Então a igreja estava acionando aquele que é Senhor sobre todos. Maior do que Herodes, maior do que qualquer presidente, maior do que qualquer poder nessa terra, que é o nome de Jesus. A igreja estava acessando o céu e declarando palavras do céu na terra, orando fervorosamente a Deus por ele. Mas vamos ver como é que está Pedro. Eu quero que você lembre que Pedro estava naquele barco, e por conta de uma forte tempestade, ele temeu a morte, ele se apavorou, ele teve medo, ele desconfiou, ele se agitou e foi acordar Jesus e disse: Jesus, você não se importa com a minha vida, não se importa que eu morra? E Jesus olhou também para Pedro e disse: cadê a tua fé? Por que você está cheio de medo? Cadê a tua paz? E agora nós vamos ver como Pedro está nessa situação, nessa tempestade que era pior do que a que ele tinha passado. Versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, o que é que a sua Bíblia diz que ele fazia? Ele dormia. Na noite antes de ser levado para julgamento, que resultaria na morte, ele dormia. Preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Queridos, Pedro agora estava no Shalom de Deus. Pedro agora em paz deita e logo pega no sono, porque só o Senhor faz a gente repousar seguro. Pedro agora tinha entendido que não depende da circunstância, do mar, nem dos homens, é Ele e Deus, a paz que vem de Deus, que nada pode tirar, a paz que Jesus deu, que é a paz que o mundo não pode dar. Estava no Shalom, dormindo. E aí o versículo 7 fala que de repente uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, e tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que aquilo era real. Passaram da primeira e do segundo postos da guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que de repente o anjo deixou. Por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Aleluia. Queridos, eu quero que você imagine essa cena. Pedro estava com uma sentença de morte para o dia seguinte. Meus irmãos, tantas coisas menores tiram o sono das pessoas. Às vezes uma prova, uma conversa com um pastor, misericórdia. Olha aí a confissão aí. Queridos, tantas coisas, né, que se nós permitirmos, elas tomam conta do nosso coração de uma maneira avassaladora. Mas aqui tinha um homem que estava com a sentença de morte, já estava jurado. No outro dia ele seria apresentado. Tiago já tinha sido morto, e o que esse homem fazia? Ele dormia. Diga, ele dormia. Ele dormia no Shalom e na paz de Deus, e não era um sono leve, porque a Bíblia diz que acendeu uma forte luz, brilhou uma forte luz, mas isso não foi suficiente para acordá-lo. Um sono ferrado, um sono profundo, que a luz não acordou Pedro, e precisou o anjo tocar no lado de Pedro, dar um cutucão: acorda, Pedro, para ele se levantar.
E o sono era tão profundo que ele não sabia se estava dormindo ou acordado. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você acorda tão sonolento, você não sabe estar acordado. Tantas vezes eu tenho passado por isso. O Miguel chora, eu vou, faço a mamadeira, pego do berço. Quando é no outro dia, eu me levantei, amor, alguma vez? Pergunto para a Kílvia, porque eu estou com tanto sono que eu faço aquilo ali no piloto automático. E Pedro levantou, o anjo, vai Pedro, calça aí, se veste. Eu imagino ele assim, meio sonolento, porque ele estava no Shalom, irmão. Herodes lá vai fazer nada comigo, rapaz. Se ele não vou temer os homens. O máximo que ele pode fazer é me mandar mais depressa para Deus. Então ele se vestia e tudo, e quando andou bastante com o anjo que chegou lá fora, ele, rapaz, é verdade, ó. Glória a Deus. Aí foi lá para casa, onde os irmãos estavam orando. Queridos, a paz que Jesus dá, não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que Jesus dá é extra circunstancial. E se nós falamos dos 3 bloqueadores da paz, agora eu quero falar das 3 chaves para desembrulhar esse presente que já é seu por herança. Esse presente que Jesus já te deu, que é a paz dele na tua vida. Você pode reagir a isso e dizer, eu recebo. Aleluia. Vamos falar dessas 3 chaves. A primeira chave é confiar. Confiar. Crer. Confiar. Confiar no amor de Deus, confiar na palavra de Deus, confiar na presença de Deus, liberar fé sobre a palavra de Deus. E confiar significa soltar a situação que está além do seu controle, que você não pode fazer nada, e você solta essa situação nas mãos de Deus. Confiar é liberar, libera, solta isso que está te oprimindo, isso que está te angustiando. Faça o que você precisa fazer e confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar é pular na piscina. Confiar é não se segurar, não fazer esforço. Sabe quando Deus pede para você confiar? Não é fazer força, é soltar. Fazer força é segurar. Segurar essa situação que você não dá conta. Segurar um futuro que não pertence a você. Segurar pessoas que você não é dono delas. E Deus está dizendo assim, confia, solta nas minhas mãos. Solta na minha presença, confia em mim, entrega para mim, coloca no meu altar, confia, entrega, solta o cabo da nau. E essa música eu cantei muitas vezes sem saber o que era. Solta o cabo da nau, quem sabe? E navega com fé em Jesus. Agora uma enquete aqui, quem sabe o que é soltar o cabo da nau? Olha, ninguém, ó. Vou falar agora. Estou brincando, tem uns que sabem. Mas eu não sabia. Gente, nau é uma embarcação. Um navio, um barco. E tinha um cabo que prende o nau, a embarcação, ao porto. E a música diz, solta o cabo da nau, do navio, toma os remos e vai navegando com fé em Jesus. Confiar é soltar, irmão, soltar. Pare de querer controlar, pare de querer segurar aquilo que você não dá conta. Solta, confia nas mãos de Deus, deixa nas mãos dele. Solta a corda que te deixa preso ao seu problema, confia no rio de Deus. Ei, Pedro podia fazer alguma coisa? Nada, irmão, estava lá um monte de guarda segurando ali, ele corrente, aí Pedro foi dormir, solta o cabo. Sono profundo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar o seguro. Confiar em Deus é confiar no seu amor, e o amor de Deus lança fora todo medo. Confiar no amor de Deus, sabe, liberar sua vida para Deus, entregar sua vida para Deus, confiar que Ele cuida de você, para que você receba a paz, o shalom de Deus sobre a tua vida. Confia que o Senhor te ama, querido. Olha, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E Deus ri das pessoas más neste mundo que tramam contra Ele e contra os seus, porque nada eles podem fazer contra o Senhor e contra os seus. Tudo é permissão de Deus. Nós estamos debaixo desse guarda-chuva da graça, da proteção, do amor infinito de Deus sobre as nossas vidas. Confia, libera a tua vida nesse amor. Solta o cabo, solta essas correntes, para de querer controlar, para de querer segurar,
confia, libera, confia no amor de Deus. A segunda chave que vem junto com a primeira, para você acessar a paz, é descansar. Descansar é você rejeitar a preocupação. Descansar é você dizer assim: eu já confiei, então eu me recuso a ficar preocupado. Eu já entreguei, eu já declarei nas mãos do Senhor, eu já orei, eu já fiz minha parte, agora eu descanso. Gente, quando nós fomos ampliar esse espaço, nós não tínhamos o recurso. E nós começamos a obra pela fé. E eu fiz tudo que eu podia. Eu orei, eu profetizei, eu declarei nesse espaço, eu criei, eu falei com os irmãos, mobilizei e depois eu descansei. Descansei. Senhor, agora é contigo. Lá no hospital, quando a minha esposa estava derramando um líquido, que podia ser a bolsa estourando, nós fizemos tudo. A gente orou, a gente tocou a campainha para chamar os médicos, que demoraram mais de 2 horas. Nós fizemos a nossa parte, mas depois nós descansamos. Se eu confio, eu descanso. Quando eu confio, quando eu entrego, agora é a minha hora de descansar. É como uma batata quente que está aqui na minha mão e eu coloco na mão de Deus e agora eu descanso. Não, agora Ele sabe como lidar com essa situação. Ele cuida de mim, eu vou descansar. Eu vou descansar. É como alguém que está correndo de um ladrão, correndo cansado, abatido, e aí de repente chega na delegacia e ali confia que está seguro. Quando confia, descansa. Pega uma aguinha ali para mim, dá uma descansada aqui agora. Quando você confia, você pode descansar. Mas só tem o descanso quando você confia. A segunda chave é o descanso. Dar-nos a paz é algo que Jesus faz. Agora, não se atemorizar e nem deixar o nosso coração turbar, que é agitar, é responsabilidade nossa. Lá na passagem de João que nós lemos João 14, 27. Se você for para o versículo 1 de João 14, Jesus diz o seguinte, lá em João 14, 1, ele diz assim, não deixem que o seu coração fique aflito, confie em Deus, confie em mim. Então, querido, você vê aqui que é uma sinergia, você vê aqui que é uma atividade que Deus libera a paz, mas você conduz o seu coração para não se turbar, para não se agitar, para descansar. Depois de você orar, muitas vezes, se o seu coração estiver mal acostumado, ou se estiver diante de uma situação muito grande para você, é comum, depois que você ora, confia, entrega, a perturbação vem. Só que não tem hora que você está dormindo, está deitado ali na cama, o celular toca, a mensagem do WhatsApp, você diz assim: eu não vou atender, agora é o meu horário de descanso. Estou na minha folga, vou atender o chefe não vou atender as coisas do trabalho não, hoje é meu dia de descanso. Então, quando você confia, quando você deixa nas mãos dele, agora você tem que viver o descanso, o desfrute, o descanso, a paz que Deus está ministrando para a tua vida. Só que as 3 chaves, elas estão juntas. A confiança, o descanso, mas a terceira chave, ela é fundamental. A terceira chave, ela vai dar força para as outras chaves. E a terceira chave é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ministra paz ao nosso coração. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Jesus e nos ajuda a confiar. O Espírito Santo nos ajuda a descansar. O Espírito Santo é conselheiro. O Espírito Santo é consolador. Então, quando você ativa essa chave de buscar o Espírito Santo na tua vida, as outras chaves vão girar mais fácil. Sabe, querido, nessa passagem de João capítulo 14, Jesus fala muito sobre o Espírito Santo. No mesmo contexto da paz, ele fala muito sobre o Espírito Santo. Ele disse: eu vou pedir ao Pai e ele vai dar para vocês o encorajador, o consolador, é o Espírito da verdade. Ele diz também assim: quando o encorajador, o Espírito Santo, vier, ele será o meu representante e ele ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Ah, Espírito Santo maravilhoso. Tem intimidade com o Espírito Santo. Uma vida coesa é uma vida que tem comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, querido, ele é o mestre por excelência. O Espírito Santo é conselheiro. O Espírito Santo é
Consolador. Ah, Espírito Santo, psiquiatra abençoado. Ah, Espírito Santo, terapia do céu na terra. Ah, Espírito Santo, remédio poderoso. Porque Ele ministra a paz. Ele nos lembra as palavras de Jesus. Ele nos educa. Ele nos ensina. Ele governa o nosso coração. Jesus falou para a tempestade: acalme-se. O Espírito fala para o nosso espírito: acalme-se. O Espírito Santo tem um fruto. E esse fruto tem paz. Ele é o Espírito da paz. O fruto do Espírito é paz. Então, se Jesus é o príncipe da paz e Ele te deu um presente, se você tem o Espírito Santo que é paz, ei, a falta de paz não é legal na tua vida. A falta de paz não tem autoridade para ficar na tua vida. Não tem legitimidade. Não tem como ela ficar na tua vida se você lançar fé sobre essa palavra. A palavra que está sendo pregada, que é a palavra de Deus, não permite mais a falta de paz no teu coração, porque Jesus está declarando sobre você: Shalom, paz, paz seja com você, o Espírito da paz. Então, querido, confia, descansa e busca o Espírito Santo. Jesus trouxe o evangelho da paz. Jesus nos evangelizou a paz. Eu quero dizer algo para cada um que está aqui, preste bem atenção. Não existe paz sem Jesus na tua vida. Porque você pode ter paz com os homens, paz com as contas, paz com a sua saúde física, paz com a sua empresa, paz com o seu cachorro, paz com o seu vizinho. Mas se Jesus não estiver na tua vida, você não tem paz com Deus. Porque o teu pecado e o meu pecado fazem separação com Deus, fazem guerra com Deus, de tal forma que a palavra de Deus fala que nós somos inimigos de Deus por conta do nosso pecado. E só quem pode desfazer essa inimizade e tornar essa inimizade um vínculo de amor é Jesus, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus trouxe o homem para ser amigo de Deus, e Ele fez isso derramando o seu sangue por nós. Aleluia! Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. Jesus é o príncipe da paz. Sem Jesus não tem paz verdadeira. Sem Jesus só pode ter uma paz falsa, ilusória, limitada. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Então, querido, se nessa noite você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não recebeu Jesus sobre o seu coração, para reinar, para governar, para lhe salvar, hoje é o dia de paz na tua vida. E essa paz começa quando você recebe a Jesus como teu Senhor e Salvador. Todos conhecem aquela passagem que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O começo desse versículo, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Querido, eu quero que você entenda que Deus está profundamente interessado na sua paz, porque Deus trabalha na paz. A frequência de Deus é a paz. A operação de Deus é na paz, a voz de Deus é na paz. Não é a paz externa com a ausência de situações desafiadoras. Porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu quero que vocês tenham paz. E a paz vem de dentro para fora. A paz que pode estar uma tempestade ou uma sentença de morte. Eu estou na paz, eu estou no Shalom, porque foi um presente que Jesus conquistou e me deu. A paz você não conquista, a paz você acessa, você usufrui em nome de Jesus. A paz de Deus não é para você lutar e conquistar, a paz de Deus é para você receber e usufruir. A paz de Deus na tua vida. Os irmãos do louvor já podem vir aqui à frente. Eu quero ler uma passagem poderosa em Isaías capítulo 26, que fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Queridos, nós temos tantas palavras de Deus para nós tomarmos posse e vivermos a paz, liberar a fé sobre a palavra e viver a paz.
não tem motivo para você sair daqui sem paz. Eu quero declarar o shalom de Deus sobre a tua vida, a paz de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.